Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Direito e Laços. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante no direito das famílias, que são alimentos avoengos. Você sabe em quais situações os avós podem ser chamados a prestar esses alimentos aos netos? Se não, é exatamente isso que eu vou explicar para vocês hoje. Os alimentos avoengos acontecem quando os avós precisam ajudar financeiramente os netos. Mas atenção, essa obrigação ela é subsidiária e complementar. Ou seja, a obrigação principal, em primeiro lugar, os pais devem prestar esses alimentos e, num segundo momento, caso um deles não consiga ou mesmo nenhum deles consiga, é que os netos ou quem precisa dos alimentos, podem ingressar com uma ação contra os avós requerendo a prestação alimentícia. Outra coisa muito importante, temos 3 requisitos para que esses alimentos sejam prestados pelos avós. O primeiro é comprovar a impossibilidade ou insuficiência financeira dos pais em prestar esses alimentos. O segundo requisito está em comprovar a necessidade da criança ou do adolescente em receber esses alimentos. E o terceiro está em comprovar a possibilidade de esses avós conseguirem contribuir financeiramente para os netos. Então, percebam que esses 2 últimos requisitos estão ligados diretamente ao binômio necessidade e possibilidade, que nós o encontramos lá no artigo 1695 do Código Civil. Então vamos para a lei, Eu comentei sobre os artigos principais desse pedido e vou fazer a leitura com vocês. Artigo 1695 do Código Civil disciplina que são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento. Esse artigo é o artigo base do binômio. Ele fala sobre quem precisa e quem deve prestar. Já o artigo 1696, ele já disciplina a responsabilidade, ou seja, quem deve prestar esses alimentos. Então vamos à leitura. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos, em grau, em falta dos outros. Esse artigo, ele já traz pra gente essa responsabilidade aí da família, mas eu preciso explicar para vocês o seguinte: a obrigação, percebam que é dos ascendentes em primeiro lugar, ou seja, dos pais. Não havendo a possibilidade, aí em linha reta, quem precisa desses alimentos pode requerer para os avós, tá? E se esses avós não existirem, continuamos na linha reta dos ascendentes, que aí já seriam os bisavós, tá? E aí, não existindo essa linha reta, é que nós passamos para os colaterais, tá? E aí vem irmãos, irmãs, tios e todos os colaterais. E não podemos deixar de fora uma norma importantíssima, que é a súmula 596 do STJ. Ela sim é quem trata sobre a subsidiariedade e sobre essa obrigação ser complementar. Então vamos à leitura. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Então, percebam que a súmula é quem fecha exatamente essa obrigação, tá? Para eu requerer essa obrigação dos avós, necessariamente eu preciso me encaixar nessa súmula, tá? Então, eu preciso dar um exemplo, para ficar mais claro para vocês. Ingressei com a ação de alimentos contra o pai ou contra a mãe. E aí eles já estão obrigados a prestar esses alimentos. Acontece que, por algum motivo, eles não conseguem mais prestar esses alimentos. Eles ou apenas um deles, tá? Não consegue prestar esses alimentos. Eu necessariamente preciso ingressar com a ação de cumprimento de sentença, tá? Que é para cobrar a obrigação de quem ficou determinado lá naquela decisão de prestação alimentícia.
Então eu ingresso com a cobrança desses alimentos por meio da ação de cumprimento de sentença, seja pelo rito da prisão ou pelo rito da penhora, que vai ser objeto do nosso próximo vídeo. E tentando receber esses valores lá por meio desses processos, suponhamos que a criança não consiga receber. Assim, eu tenho elementos, eu tenho provas suficientes para eu ingressar com a ação de alimentos avoengos. Porque nesse processo eu preciso comprovar para o juízo que eu já tentei receber em primeiro lugar de quem realmente devia, né? Lembrem que essa obrigação ela é subsidiária, ela não é solidária. Se fosse solidária, todos deviam no mesmo momento. A subsidiariedade vem em: primeiro eu cobro de quem realmente deve pagar em primeiro lugar, e não conseguindo, ingressei com cumprimento de sentença, não estou conseguindo receber, aí eu tenho provas para ingressar com a ação de alimentos avoengos e nessa ação comprovar para o juízo: ó, juízo, tá aqui, eu já tentei cobrar de quem devia. E quem devia não está cumprindo e a criança não pode ficar esperando, né? Eu costumo sempre dizer para os meus alunos que a fome não espera. Então, eu já tenho esses elementos, eu já tenho esse requisito para ingressar com a ação. Vale lembrar também que não existe obrigação automática entre avós paternos e maternos, tá? Na minha ação, eu devo incluir lá no polo passivo, né? O polo passivo é quem sofre a ação, quem está sendo demandado. Eu coloco lá no meu polo passivo ambos os avós, tá? Avós paternos e avós maternos e, óbvio, eu vou ter que demonstrar lá dentro do meu processo a capacidade deles, ok? Agora, se eventualmente um desses avós, né, sejam paterno ou materno, já estão contribuindo, essa situação também já pode ser trazida aos autos, tá? E nesse caso, você vai ingressar com a ação somente contra ainda quem não está contribuindo para a manutenção dos netos. Percebam que não é uma transferência de responsabilidade, tá? Aqui na realidade nós estamos somente pensando e tentando atender o melhor interesse da criança ou do adolescente. E sobre a petição, como é que ela deve ser feita? Então você, advogado, deve observar o seguinte: a sua petição inicial ela é bem semelhante à petição de alimentos mesmo. A diferença é que aqui os seus argumentos têm que ser mais robustos, tá? Você precisa demonstrar, você precisa argumentar, trazendo que você já exauriu lá as possibilidades contra os pais e que agora não resta mais alternativa para a criança a não ser ingressar com essa ação contra os avós. Outra coisa, a instrução processual também, a sua petição inicial, ela deve ser muito bem instruída com os documentos que comprovam, né, as suas alegações. O que você disse de já ter tentado cobrar de quem em primeiro lugar devia, que são os pais, né? Então você vai trazer a cópia da sentença de fixação lá contra os pais, você vai também trazer a cópia do processo de cobrança desses alimentos para demonstrar que a cobrança foi feita ou está sendo feita, mas ela não está sendo cumprida. Isso é uma boa instrução no processo. E aí você vai ter sucesso. Então, recapitulando, os alimentos avoengos só podem ser cobrados quando há necessidade do neto, impossibilidade dos pais e capacidade financeira dos avós a emprestar esses alimentos. Os artigos principais também estão aí entre o 1695 e 1698 do Código Civil e não esqueçam da súmula 596 do STJ. Em resumo, os avós podem ser chamados sim a prestar os alimentos para os netos, mas é apenas em caráter excepcional. Então, se você gostou desse conteúdo, curta este vídeo, se inscreva no meu canal e compartilhe com quem se interessa pelo direito das famílias. Deixe aqui também no comentário suas dúvidas e sugestões para os próximos vídeos. Muito obrigada e até a próxima!